Bem, então o Comitê Brasileiro pela Anistia de São Paulo foi criado no dia 12 de maio de 1978 e nós fizemos um encontro em Salvador no dia 7 de setembro de 1978. Desse encontro de Salvador saiu a convocação para o primeiro congresso que foi realizado aqui em São Paulo, no Tuca, em novembro de 1978, nos dias 2, 3, 4 e 5 de novembro. A abertura foi na PUC, as reuniões de trabalho das comissões foram no Instituto Sede Sapiência e o encerramento foi no Teatro Ruth Escobar no dia 5 de novembro. Bem, a partir dessa data do Congresso de 1978, esse Congresso reuniu, ele foi antecedido de um conjunto, então, de reuniões de trabalho realizado no Sede Sapiência e tirou uma série de decisões, né, às quais ontem nós já nos referimos. A organização do Congresso, as pessoas que participaram, e ontem eu fiquei um pouco indecisa em nomear as instituições que eram nossas parceiras nacionalmente, que era a CNBB, a OAB Conselho Federal da Ordem, a SBPC, a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, a Comissão ProUni, o MDB e a ABI. Então eram as 7 instituições nacionais com as quais o Comitê Brasileiro pela Anistia e os movimentos de anistia fizeram uma parceria para que exatamente eles pudessem ter uma reverberação nacional. Aqui em São Paulo, além do Comitê Brasileiro de São Paulo, nós fundamos mais 17 núcleos em cidades do interior. Então, isso tudo facilitou também com que as propostas do CBA São Paulo e do Movimento de Anistia pudessem sendo desenvolvidas. Os CBAs do interior, eles foram fundados em São José dos Campos, Santos, Campinas, Piracicaba, Limeira, Sorocaba, Ribeirão Preto, Bauru, ABC, Assis, Osasco, Itapira, Jacareí, Mogi das Cruzes e Guaratinguetá. Então, era um conjunto de instituições co-irmãs, né? Nossas co-irmãs, e também eles, em todo o Brasil, nós contamos, no final do segundo congresso, que é em 79, nós listamos, mais ou menos, não é uma estatística, eu diria assim, precisa, porque as informações também nunca chegaram a ser sistematizadas, mas em torno de quase 60 núcleos CBA, porque aqui só em São Paulo a gente teve 18, né? CBA São Paulo mais esses 17. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Bahia, que eram estados onde os comitês de anistia eram bastante fortalecidos, imaginamos que pudesse também ter havido outros núcleos. Pois bem, então em novembro foi feito esse congresso, tirou uma das decisões desse primeiro congresso, do ponto de vista organizativo, foi que nós criamos uma comissão executiva nacional. Essa comissão executiva nacional foi constituída pelo CBA São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Movimento Feminino pela Anistia Nacional e o Movimento Feminino pela Anistia de Minas Gerais, a Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos do Pará e o Movimento Mato Grossense de Anistia. Então, essas instituições, elas passaram a ficar com uma tarefa, né, uma missão de aglutinar todas essas instituições no Brasil para fazer com que as grandes decisões do Congresso de Anistia pudessem ir sendo implementadas, né? Bem, então, no ano de 1978, nós já em dezembro, em 79, no dia 15 de junho de 79, ocorreu um importantíssimo encontro no Rio de Janeiro, que foi o primeiro encontro das entidades de anistia, todas já, né? E o CBA do Rio de Janeiro e a Comissão Nacional de Mortos Desaparecidos divulgam uma publicação datilografada, encadernada com papelzinho verde, né? Sobre os presos, os mortos, os desaparecidos. Essa publicação, ela teve uma importância
muito grande para todas as outras pesquisas que nós fizemos sobre a lista não só dos presos políticos, dos mortos, dos desaparecidos e de todas as questões que diziam respeito a torturas. Então, ela foi pioneira e aí teve um papel realmente destacado a Comissão de Familiares Nacional de Mortos e Desaparecidos e o CBA do Rio de Janeiro. Eles tiveram um papel muito, eu diria assim, muito robusto na organização desses dados, né? E Pois não. Coisa, que é o seguinte, aí eu acho que precisaria, no Congresso de Anistia, realizado aqui no Tuca, nós tivemos contato com quase todos os familiares de mortos e desaparecidos, tá certo? E nós, então, anotamos os endereços das famílias e passamos a mandar correspondência para que as famílias nos dessem alguns documentos necessários para que a gente começasse a fazer um pequeno dossiê. Então, uma foto, uma pequena biografia e um pequeno relato das circunstâncias de desaparecimento e de prisão e de morte, o que se sabia naquela época. Este material foi entregue à Comissão de Mortos e Desaparecidos do CBA, tá certo? E as pessoas que integravam esta comissão começaram a trabalhar sobre este material. Muito bem. Eu me lembro da Rosalina, me lembro da Dona Felícia, mas me lembro em especial, tá certo, do Ivan Seixas e da Suzana Lisboa. Esses materiais, se fez um pequeno dossiê, mas havia informações que precisavam ser checadas. Então esse pequeno dossiê foi levado aos presídios, porque os presos políticos tinham informações para acrescentar a esse dossiê. Então a gente levou ao presídio do Barro Branco, levamos ao Rio de Janeiro, levamos à Bahia, levamos à ilha de Itamaracá, levamos à Fortaleza, nos presídios políticos, para que eles fossem checados essas questões. E saiu então daí o primeiro dossiê, que foi esse que a Dodora está falando da reunião do Rio de Janeiro, que foi um primeiro dossiê, e ele é a base de todos os outros dossiês que se seguiram. Ele é a base, por exemplo, da lista que o Dom Paulo Evaristo Arnes entregou para o presidente Carter, tá certo? Quando da viagem do Carter aqui no Brasil. O Dom Paulo se meteu no carro com o Carter, a filhinha do Carter, e o Dom Paulo, então, cochichou no ouvido: eu vou lhe entregar um documento. E deu para o presidente Jimmy Carter, tá certo? A lista dos desaparecidos e mortos do Brasil, que o Jimmy Carter divulgou. Entendeu? Então, essa reunião do Rio é importante mesmo. E a gente teve no Congresso aqui, só de familiares desaparecidos, que está aqui, olha, 126 famílias estavam presentes e assinaram o documento aqui. Isso mostra que mesmo, né, já antes da anistia, as famílias já tinham uma articulação e um levantamento, né, muito grande dos desaparecidos. Porque os desaparecidos, eles param o desaparecimento praticamente 75, 76, quando tem a chacina da Lapa, e não tem mais desaparecidos, né? Só alguns esporádicos. Então, a gente já tinha, na anistia, né? Em 78, a lista quase que atual. Então, além dessa lista, né, quer dizer, a grande... pensamos bem, essa lista foi sistematizada em 1979. Então, ali não só tinha a lista dos mortos desaparecidos, como dos torturadores, dos instrumentos de tortura com nome, sobrenome e as formas pelas quais essas pessoas morreram. Isso em 1979. Nós estamos em 2013, né? Então, nós podemos dar que desde esta ocasião, tendo sido entregue para o presidente dos Estados Unidos, tendo sido entregue ao Dom Paulo Evaristo Arnes e as outras autoridades, como era a praxe, se levar para a OAB, para a ABI, etc., que essa lista com os torturadores, os instrumentos de tortura, é
absolutamente conhecida. Não tem nenhum mistério. Bom, isso foi junho de 1979. No mês de julho de 1979, ocorre o terceiro encontro dos movimentos de anistia, com um documento que nós chamamos de reafirmação do compromisso nacional. Nesse mês de julho, nós já tínhamos uma informação sobre aquele projeto de anistia, que desde junho nós tínhamos informação, que no dia 27 de junho é que saiu um projeto de anistia, esse projeto ao qual Luiz se referiu, do Petrônio Portela. Do Petrônio Portela, que esqueceu na cadeira, que o jornalista... Então, nós já sabíamos, e então, em julho, nós já estávamos perplexos com a matéria, com o tipo de projeto que não correspondia em nenhum momento às nossas pretensões de uma anistia ampla, geral e restrita. Bem, então, em agosto de 79, que foi a data prevista, né, para a votação da lei, né, de anistia no Congresso Nacional, nós fizemos aqui em São Paulo incontáveis mobilizações. Também nesse mês de julho de 1979, há uma delegação que vai a Roma, né, e vai levando dessa delegação participar a Rosalina, o Luiz Eduardo, entre outros, que depois eu pedi, não sei se você já quer falar agora. Não sei, talvez quebre um pouco, né, ficar só um relato. Então, eu acho que o relato de Roma, eu e o Luiz podíamos fazer. Foi assim, no fim, a gente já estava muito próximo da anistia, não é? Porque é julho, a anistia é em agosto, e a gente resolve ir a partir do pessoal internacional que veio ao Congresso, foi dado algumas passagens, bolsa pela Fundação Lelo Barros, a minha foi pela Fundação Lelo Barros, a minha passagem, e a gente foi retirado na reunião que nós fizemos no CBA, e foram tirados os nomes das pessoas que iriam, representando os familiares de mortos desaparecidos. A Maria Augusta Capistrano teve a possibilidade de ir uma segunda pessoa, fui eu, né? Eu e a Maria Augusta, e eu acho que estava a Ruth Escobar, você tem Escobar? Não, estava a dona Helena Greco, a Bisoca, filha dela, tá certo? A Ruth Escobar. Não, a Ayrton não foi. Foi? Foi o Modesto da Silveira. Não, Isso, Modesto não foi. Não, E você foi, você estava lá. Isso. mas ele não foi pela nossa comissão, né? Pelo pessoal que foi como representação daqui. Porque eu lembro que... Deixa eu lhe dizer. A Branca estava com o Modesto. Então, a Branca estava com o Modesto. Eu acho que o Ayrton não foi. Vou lhe contar porque o Ayrton foi. Tá bom. Nós fomos para aquela... Lembra que a gente foi juntos em Portugal, ficar na casa, acho que do Levi ou do Arrudão. E ficamos juntos, eu, você e ele, na casa. Não, eu não fui a Portugal, não. Foi você? Não, eu fui à Itália, a Roma, depois eu fui à França, a Paris, e de Paris eu voltei para São Paulo. Eu não fui a Portugal. E onde foi que a gente ficou junto com a Ailton? Eu não sei. Essas histórias, coisas a gente está... Eu não sei, eu vou perguntar para o Ayrton. Eu não me lembro do Ayrton lá, tá certo? E me lembro do Modesto com a Branca, isso eu me lembro. Tá certo? Mas eu acho, de qualquer forma, que esse congresso, essa reunião de Roma, foi muito importante. E foi um choque para nós, tá certo? Vamos falar as coisas como elas são. Nós aqui achávamos que nós íamos conquistar a anistia. E nós saímos daqui com a convicção que a anistia estava próxima. E nós saímos daqui com a convicção que o nosso movimento ia ser vitorioso e que ninguém segurava a luta pela anistia. Quando a gente chegou na Europa, os exilados tinham muitas reticências com as análises de conjuntura que a gente fazia. Desacreditavam. Quando a gente contava
o que os CBAs, o que o movimento de anistia, o que nós estávamos fazendo, os atos públicos com 50, com 60 mil pessoas, com 10 mil pessoas, as pessoas achavam que nós estávamos exagerando. Tá certo? Eu me lembro de várias pessoas, depois de algumas intervenções que a gente fez lá, determinadas pessoas falam, mas isso que você falou aí é verdade, é assim mesmo que está. Então, os exilados brasileiros estavam olhando a conjuntura nacional numa situação ainda atrasada, ainda de antes, né, de ascensão. Eles não achavam que nós estávamos em ascenso na luta pela anistia e na retomada da democracia. Eles achavam que nós, né, que o Brasil estava, que a esquerda estava na defensiva, que o Brasil estava na defensiva, né, o setor popular progressista do Brasil. Então houve um choque, tá certo? Um choque. Você estava lá, não sei se eu estou falando aqui, é verdade, mas... mas então, eu me lembro que houve um choque. Quando a gente falava o que nós tínhamos feito, e não sei das quantas, e que nós estávamos, e que isso, e que breve nós vamos estar tudo junto lá, e que não sei das quantas, as pessoas olhavam, não, que bem esses ufanistas aqui, né? Os ufanistas, né? E depois, eu senti que muitos dos exilados não tinham consciência, nem ciência dos seus processos de auditoria, o que tinha acontecido, tá certo? Como estavam. Eu trouxe de lá centenas de procurações para fazer levantamento dos processos nas auditorias. Eu acho que eu passei um tempo incrível. A Márcia e o Pitina faziam petição diariamente para saber. Pedro Lobo de Oliveira tem tantos processos. José de Araújo Nóbrega tem tantos processos. E eu mandava para eles lá, olha, você está assim, você está assado, não sei das quantas. E a gente foi, então, acho que eles tomaram um impacto. Para nós foi muito interessante, porque a gente deu uma injeção de ânimos, né? Nos exilados, e os exilados, eu me lembro o Diógenes Arruda Câmara, numa das saídas lá, que estava lá conosco, etc., numa das saídas ele falou assim, olha, mas a análise de conjuntura que vocês estão fazendo, e esse menino que é hoje o presidente do PCdoB, como chama esse Renato Rabelo, o Renato Rabelo, a esposa do Renato Rabelo, o Diógenes Arruda Câmara e eu andando juntos, tá certo? Na praça, e eles achando que a gente tinha feito uma avaliação vanguardista, tá certo? E que vai devagar, menino, a gente tem experiência nisso, não é bem assim e tal. E nós achando que eles estavam atrasados, que eles estavam por fora, nós vamos, entendeu? Mas foi bom, porque acho que houve uma equalização, tá certo? Das expectativas nesse Congresso de Roma. E acho que essa questão da memória mesmo, né? A memória, a gente está numa fase de ter que contar essa história, né? Você vê mesmo, você lembra, eu lembro e você não lembra. Aonde será que está a verdade, né? Se a gente não contar e não pegar outra pessoa para contar, não é? Nesse episódio que a gente está contando, se o Ayrton foi ou não, é só perguntar para ele, né? Mas que eu não fui a Portugal, eu não fui. Então, aonde você ficou na França? Eu fiquei na casa do João Bode. Com quem você ficou na casa do João Bode? Quem estava com você na casa do João Bode? Foi na casa do João Bode. É França. Tá certo? Quem estava na casa do João Bode? Você estava comigo. Eu estava, e quem mais? Quem mais que estava? Dona Maria Augusta estava. E quem mais? Não me lembro. Não tinha um rapaz meio careca. Não tinha um rapaz careca? De bigode. Aí eu estava aí nessa casa do João Bode, exatamente. Porque o Nelson Levi... Eu vou perguntar para ele. O Nelson Levi e a Helena foram para Roma. Isso eu sei que eu fiz. A gente ficou já. A anotação que eu tenho aqui... Não, então, essa, veja só. Desculpa, então. Eu não isso quero... Eu acho que isso Eu acho que isso é importantíssimo. Estou dando um exemplo da reconstrução da nossa história, não é? E a questão da memória é isso. Hoje a gente tem que dar o testemunho e contar. E contar e recontar, porque é assim que a gente vai fazendo. Eu já achava que a casa do João Bode era em Portugal. Depois que eu lembrei, em Portugal eu fiquei na casa do Levi e da Helena, eu acho. E que foi foi na França que a gente ficou juntos. Então ficamos no mesmo lugar, porque lá em Roma a gente ficou no hotel. Isso. Não é? Porque era o congresso e tal.
O João Bolle era o João Salisvani, né? É. Ele não estava, ele estava até viajando, cedeu a casa pra gente, né? Então, isso não tem muita importância, né? Mas a importância tem, da a gente vai história construindo a história, né? é demais como a gente constrói a história. E o olhar do que a gente viu. Você falou que você viu o que mais lhe impressionou. O que mais me impressionou quando eu cheguei da França, não, em Roma, foi conhecer as pessoas, né? O congresso em Roma mesmo, quando eu falei dos mortos, desaparecidos, também eu senti como você, era uma coisa muito mais forte aqui, né? Aqui ficou a gente, as famílias que estavam com os mortos desaparecidos lá, eram companheiros dos mortos desaparecidos, né? As famílias dos mortos desaparecidos estavam lá, estavam aqui, né, brigando como eu, que não saí, fui presa pela segunda vez, e penso, não saí, vou morrer, aqui não se prende mais de 2 vezes, né? E eu não saí porque eu achava que não podia abandonar a busca de Fernando. Então, mas a coisa que mais me impressionou foi Paris. Foi quando eu vi o grupo de mulheres. Né? Tá bom. Lembra? Mas impressionou não só você, impressionou a Dona Maria Augusta também. E eu vou contar essa história aqui. Tá, então, Então vocês contem de novo, que eu nem entendi daqui. Então, vou começar. A coisa que mais me impressionou, além das coisas do Congresso e como era familiar, eu falei lá dos familiares, na hora que eu falei, voltei a discutir, eu falei com a emoção que sempre traz aqui as questões de mortos desaparecidos. E lá não era tão forte, era algo solidário e tal, mas a questão dos mortos estava aqui, né? Estava aqui no Brasil, porque as mães, os familiares, as viúvas, o pessoal estava aqui. E eu e Maria Augusta éramos familiares de mortos desaparecidos. Tinha também ali o tempo inteiro, que vai depois aparecer, um choque meio de geração nas nossas relações do que Maria Augusta olhava, era uma senhora, né? Senhora do partidão, uma história também de militância e de luta política, mas foi muito engraçada a Dona Maria Augusta. Ficamos até no mesmo quarto, juntas. E depois, quando teve o congresso, aí a gente foi para a França. E ficamos na casa do João Bolle, na França, Luiz Eduardo e a Maria Augusta. E me entusiasmou, eu vi uma coisa mais importante que eu vi ali na França, foi o pessoal na Casa do Brasil se reunindo com ideias feministas. Então, ideias feministas. Era o Círculo de Mulheres de Paris. O Círculo de Mulheres de Paris. Eu trouxe, até terminar minha tese, então eu tenho um monte de documentos do Círculo de Mulheres de Paris. Fui lá fazer uma palestra, né, levada por Ana Matilde Mesquita, em quem eu fui, eu era companheira e Ana saiu da minha casa em outubro, dizendo assim, eu vou embora, Ana não vai. Ela disse, não, Rosa, eu não vou, a gente vai tudo preso, a gente vai morrer, isso aqui não vai dar, tá, acabou. Aí eu disse, eu fico, né? E a Ana saiu, foi embora pelo Rio Grande do Sul e tal, encontrei a Ana lá. E eu disse, Ana, não deu 3 meses, né? Eu fui presa. Podia ter saído em outubro. Aí, bem, a Ana era do grupo, era a Ana Maria Moraes, né? E foi muito, muito, para mim, muito interessante, porque eu estava começando a discutir essas ideias no Brasil, era algo muito pouco ainda difundido, e para mim foi algo muito importante, porque depois, né, eu buscando uma forma de militar no Brasil, já que militar a anistia, quando a gente acabou o Congresso, diminuiu a nossa intensa militância todo dia lá no bequinho, ali na rua onde era o escritório. Então, eu comecei a militar no Brasil Mulher e tal. E foi muito inspirada a nossa discussão, mesmo com a Terezinha Zerbini e tal, abria pelo feminismo, foi muito inspirada ali nos encontros do Círculo de Mulheres de Paris. Depois a gente fez todos correspondendo, recebendo. Eu vou contar uma fase dessa história. Nós fomos para Paris. Terminou o encontro em Roma, nós fomos para Paris. E lá em Paris tinha, no campus da cidade universitária, tinha a Casa do Brasil. E lá
tinha a reunião dos movimentos feministas. E nós fomos, então, convidados para fazer uma exposição sobre a luta aqui no Brasil, etc. e tal. E eu fui junto, mas a prioridade de fala era a prioridade das companheiras, das mulheres, né? Então foi a dona Maria Augusta, foi ela, tal, a gente sentou lá, fizemos uma pequena exposição, tá certo? E ouvimos então as explicações e um pouco o relato das lutas feministas, daquelas feministas francesas, naquele momento. Brasileiras, francesas e tinha francesa também, né? Tem um monte de gente. E eu, a dona Maria Augusta do meu lado, e uma moça começou a falar, e que não sei das quantas, que estavam em greve, e que essa greve era por tempo indeterminado, porque não sei das quantas. E a dona Maria Augusta querendo compreender, mas elas estão em greve, mas qual é a reivindicação delas, tá certo? Qual é a greve? Qual é a greve? Aí a moça, a dona Maria Augusta, perguntou para ela, tá certo? E aí ela falou assim, nós somos sexistas. A dona Maria Augusta olhou assim. E nós estamos em greve de sexo. A dona Maria Augusta olhou e falou, greve de sexo? Greve de sexo. A dona Maria Augusta, hoje está com 98 anos, mas era uma velhinha toda estilo, né, meio compenetrada, né? Ela ficou escandalizada. Aí ela, depois disso, todos os dias ela me põe a mão no meu braço e fala assim, essa greve não dá certo, não. Essa greve não. Essa greve é uma greve nova. Essa coisa. Elas estão. Greve de sexo? Eu nunca vi mulher fazer greve de sexo. Isso aí não dá certo, não. Isso aí não dá certo, não. Eu sei dizer que esse assunto tomou conta da mente dela durante uns 15 dias, entendeu? E ela saiu chocada com a feminista francesa que gritava lá, nós estamos em greve de sexo, por tempo indeterminado. Ela falou, isso é contra nós, isso não... Eu me lembro com muita graça da dona Maria Augusta. Ela falou, greve do quê? Greve do quê? Greve de sexo. Ou seja, que esse encontro em Roma também foi um encontro de duas trajetórias um pouco diferentes. Diferentes, né? Porque nós que ficamos no exílio, acabamos entrando em contato com movimentos pacifistas, feministas, ambientalistas, né? Verdade. E vocês que estavam aqui estavam na velha e importantíssima luta abaixo da ditadura. Né? Nós estávamos também, mas nós estávamos muito mais em contato, né, com esses novos movimentos. Né? Então, é isso. Então, a gente também, Mariana, estava vendo aqui o Brasil Mulher, né? O Brasil Mulher foi exatamente, ele nasceu em 75 e foi até o último número, saiu em 81. E você viu a questão do Brasil Mulher, eu estava procurando, que eu achava uma chamada assim, crítica que veio de Paris. Aí tem umas críticas, porque Paris mandava crítica para a gente. E a crítica era cobrando o feminismo, que uma das nossas matérias era o feijão nosso de cada dia. Aí lá fazia, que feminista discutindo o feijão nosso de cada dia? Eu tenho lido este jornal, ele não me parece. E a gente ficava revoltado. Como não? O feijão tem a ver com as mulheres. Vocês ficam aí discutindo lá em Paris só a questão. Mas eu tenho uma outra, eu não marquei, né? Mas tem uma discussão aqui, que é parecida com a da Maria Augusta, que é a Yara falando do coisa assim, ficamos muito... Quando estávamos no movimento feminista e entramos em contato com o pessoal do Ciclo de Paris, e começaram a nos dizer que o direito ao orgasmo era fundamental nas reivindicações das mulheres socialistas e tal. Aí dona Maria Augusta, quando ouvi isso aí, direito ao orgasmo faz parte de uma plataforma comunista. É isso, a dona Maria Augusta ficou... Incrível. Tinha muitas discussões. Depois disso a gente veio com a anistia, né? Conquistou a anistia. E começamos... Isso, em agosto. Não, peraí. Só um instantinho. E aí a gente começou a receber os exilados. E receber os exilados com atos públicos nos aeroportos, entendeu? E a ideia nossa é que a gente trouxesse os exilados, tá certo?
recepcionasse bem os exilados e os incorporasse ao movimento de anistia. Quer dizer, a ideia era essa. E aí também deu choque, na minha opinião, porque os exilados, a gente também não teve a compreensão exata. A pessoa estava 5, 10 anos, 15 anos fora. Quando voltava, tá certo? Queria rever a sua família, queria, digamos assim, queria um tempo, que era um tempo de readaptação à situação brasileira, tá certo? E a sua família, aos seus amigos, a sua carreira profissional, a remodelação dos seus documentos, entendeu? E então a gente ia, recebia as pessoas, mas as pessoas só apareciam mesmo no movimento de anistia uns 3, 4 meses depois, né? Para ver como é que era e tal. E a gente ficou falando, pô, mas a gente trouxe todo mundo de volta e não sei das quantas e tal. E a luta pela anistia continua, né? Continua. Mais forte ainda. Eu me lembro, nessa época, do Fernando Gabeira. O Gabeira foi para o Rio, a gente recebeu, tinha escrito um livro, O que é isso, companheiro, que era uma análise, digamos assim, mais por dentro de quem tinha participado das coisas, uma análise crítica ao movimento, e a luta armada, a resistência, etc. e tal. E o Fernando Gabeira veio, tá certo? E a gente fez festa, não sei das quantas e tal. Aí, 15 dias depois, eu me lembro, acho que foi a Eni Raimundo que me liga e falou: Oleg, o Gabeira, na praia ontem. Eu falei, mas qual é o problema da praia? Ele falou, não, de tanguinha. Eu falei, como? Tanguinha de crochê. Eu falei, não acredito. E aí a história da tanga do Gabeira ficou uns 6 meses, a gente falando, não foi para isso que a gente trouxe você de volta, não, para andar de tanguinha, aí na praia, no domingo. Entendeu? Depois disso, o caminho meu com o Gabeira se cruzou no parlamento. E eu várias vezes conversei com ele sobre isso. Eu tava morrendo de saudade do meu país, da minha praia. Eu não tava... Se vocês esperavam que eu estava voltando para entrar na luta pela anistia, vocês fizeram uma análise de conjuntura completamente errada. Olha que a tanguinha era da pessoa onde ele estava hospedado. Ele queria cair na praia, não tinha sunga, ela emprestou um biquíni dela. E ele foi, tá vendo? Mas foi muito criticado. Nós também, assim, por exemplo, no movimento de mulheres, né, a gente já tinha um movimento de mulheres mais ou menos organizado, já tínhamos os jornais, tudo. Quando teve a anistia, os jornais estavam terminando, inclusive, o Brasil Mulher, nós mulheres, começou um pouco depois, mais com as feministas que vieram antes, e houve uma mudança muito forte com a chegada das feministas. Tem uma entrevista que demos, eu e a Maria Moraes, atual, no livro do Instituto Vladimir Herzog, fala sobre a imprensa alternativa e pega a imprensa de mulheres. Aí a gente diz, eu digo, mas por que, Maria, você não entrou no Brasil Mulher? Eu sei, porque você estava de cabelo comprido, de piteira, encontrou um monte de baixinha, de calça jeans e tênis na periferia o tempo inteiro. Aí, Maria, que absurdo, eu estava parando de fumar, por isso que eu usava piteira. Né? Mas a gente tinha essa coisa que foi muito bom ter chegado, mas tinha uma diferença de trajetória, né? A trajetória de quem ficou foi uma trajetória... Eu acho que tem uma diferença muito grande entre quem ficou no Brasil, sobretudo o pessoal que ficou aqui clandestino, entre as quais eu me incluo, né? Eu passei 15 anos clandestina, e as pessoas que tiveram oportunidade de sair do país. Eu acho que essa militância, né, a militância clandestina, ela, na minha opinião, já escrevi sobre isso, minha tese de mestrado é sobre os clandestinos. Eu acho que a militância clandestina no Brasil foi a coluna vertebral de sustentação da luta contra a ditadura. Porque nossos dias, eles terminavam, como eu disse no meu livro, a cada pôr do sol, né? Nós não sabíamos o dia de amanhã. Nós poderíamos ter as nossas casas invadidas, poderíamos estar sendo seguidos, e todos nós, né, éramos
ou militantes de organizações políticas, ou militantes que tinham tido seus parentes assassinados, ou tinham tido seus parentes presos. Então, a gente sabia que éramos pessoas vigiadas pela repressão. Então, nós mudávamos de casa permanentemente. Eu contei as casas em que eu morei, entre clandestinos, deu 18 casas diferentes. Ou seja, nenhum de nós tinha uma casa com armário, com fogão. Eram coisas absolutamente dispensáveis, porque se você tivesse sair, você dava tudo para o vizinho e falava que tinha alguém da sua família que estava doente e saía. Assim, simplesmente. Né? Então, eu acho que a militância clandestina, ela é uma militância que deve ser permanentemente homenageada, porque elas não tiveram, os militantes clandestinos, eles não foram recebidos no aeroporto, não foram recebidos nas rodoviárias. Quando saíram da clandestina. Porque nenhum militante clandestino fala assim, eu fui clandestino. É raríssimo. Porque entrou clandestino e saiu clandestino. Se você convocar um ato coletivo para que as pessoas que fossem clandestinas cheguem quanto que elas passaram, é uma outra história que está para ser contada. Não, ficar até a questão de você retomar teu nome, né? Pois é. Você então, durante muitos anos chamado por outro nome. Então, por exemplo, essa questão da militância clandestina, que para nós, que éramos adultos, né, que escolhemos chamar outros nomes e que a gente mudava de nome, mudava de cara, de roupa, de cabelo, de uma certa forma tinha uma certa fantasia. Mas os nossos filhos, que nasceram durante as nossas clandestinidades, eles nasceram sem saber os seus nomes verdadeiros de família, sem conhecer suas respectivas famílias. Então, eles nasceram chamando fulano de tal, no caso, os meus filhos chamavam fulano de tal, e eram outro sobrenome. E assim, entraram na escola com esse sobrenome frio, entraram com as suas identidades frias, e eles só vieram a saber que o sobrenome deles era outro, que a família deles era outra família, quando eles já estavam adolescentes. Isso para eles agora, com as comissões da verdade, que tem chamado os militantes para dar testemunhos e os filhos para darem testemunhos, é que nós tomamos a consciência de que o fato dessas crianças terem cursado a vida dela, feito os primeiros amigos com outros nomes, para eles, quando eles souberam, aos 10 anos, aos 8 anos, aos 15 anos, que o sobrenome deles era outro, eles ficaram em dúvida. Mas e agora? Então, eu tenho um depoimento. Uma crise de identidade. No caso da Priscila, ela escreveu um texto, vai sair publicado pela Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa. Quando nós começamos a levantar, fazendo um parênteses, a Amelinha e eu, quantas crianças clandestinas, eu sabia de umas 10, a Amelinha, quando a gente levantou 90 casos. Porque uma família tem 3 filhos, Rosalina tem 2 filhos. Tem 3 filhos. Eu tenho 2, só que já deu 5. Marijane também já deu mais 2, deu 7. E por aí vai. Eu sei. Pois é, mas que viveram também situações de terem ficado exilados. Então, nós levantamos 90 crianças aqui de São Paulo. Bem, mas então, uma história. Os meninos eram clandestinos porque não podiam contar o sobrenome dos pais. Eles passaram a poder contar o sobrenome dos pais quando os pais foram presos. Então, era... Para ter o seu próprio sobrenome, o pai tinha que estar preso. Então, foi como o caso da Crimeia, né? O Joca só pôde ter o nome através de um processo demoradíssimo, né? Porque como o André morreu na guerrilha do Araguaia, a Crimeia saiu grávida da guerrilha, o Joca nasceu quando ela está presa, né? Mas como que não tinha como fazer até o exame de DNA de paternidade, só tinha o dela, né? Porque o André, o pai do André, estavam mortos. Eles conseguiram juridicamente, né, o nome. Há casos, inclusive, de pessoas que, entre a sua história real e a sua história verdadeira, preferiram ficar com a sua história real. Então eu conheço pessoas que foram criadas com o nome X
que era um nome de guerra, etc. Quando descobriram quem eram e não mudaram seus nomes. Meu nome continua sendo tal. E conheço gente também exilado, que voltou ao Brasil, não se adaptou ao Brasil e voltou de novo. Tem gente que mora na Suécia, aquele senhor que você conhece, sempre vem aqui uma vez por ano, vai no escritório, vê como é que estão as coisas dele e volta em seguida para a Holanda, entendeu? Alemanha, então... Essa questão é só para fazer esse contraponto, né? Tem muitas histórias ainda que não foram contadas. Se a nossa historinha tão pequena se o aí estava ou não, a gente precisa ser contada para a gente lembrar quem estava, né? E que momento, porque tem coisas que porque tem um arquivo, tem algumas coisas mais guardadas, outras não. Por exemplo, uma das coisas mais impressionantes são as crianças do Araguaia. Não é que eu mesmo que sempre soube tudo, porque nunca sei todas as coisas, fiquei no Brasil na busca do meu irmão, percorri cemitério, atrás de ficha, no Brasil inteiro e tal. Quando eu vi a história da menina, né, do Araguaia, cuja mãe estava grávida, a família soube, desapareceram os dois, eles foram até hoje no Araguaia e conseguiram descobrir a menina a menina que hoje é uma mulher com 40 anos, que viveu sempre no albergue, acho que em Goiás, e a família declarando isso, dizendo, nós buscamos ela a vida inteira, porque sabíamos pelas denúncias e dos camponeses que fizeram o DNA no Brasil, o DNA deu, acho, 99% de possibilidade dela ser realmente filha. E eles estavam pedindo ao governo brasileiro, e não tinham conseguido, fazer um DNA na Suécia para garantir de fato. Só que ela disse, hoje nós a podemos assumir, só que ela tem 40 anos. O que ela perdeu de identidade, o que ela perdeu de pertencer a uma família, de cultura, de tudo, né, de afeto, jamais será dado, né? Eu acho que vocês tocarem nesse assunto, embora, né, a gente tenha saído do que estava falando, porque esse é um assunto que tem sido examinado também em outras situações de outros países. Eu acho que eu já conversei até contigo sobre isso, né, doutora? Hoje em dia, na Alemanha, se discute o problema do trauma daquelas pessoas que eram crianças quando havia guerra. E que viveram tudo aquilo como crianças, depois daquele período de reconstrução da Alemanha, que foi terrível, né? Fome, etc., soldados estrangeiros, ocupação. E como, na verdade, tinha acontecido um grande crime contra a humanidade ali, né, no genocídio, ninguém discutiu o problema dessas crianças. E hoje elas são da nossa idade, até mais velhas que nós, né? E apresentaram problemas muito sérios psicológicos depois de adultas. E os netos também. Então, hoje os psicólogos discutem que os traumas vividos na época da guerra permanecem numa família por 3 gerações no mínimo. Isso. E que isso precisa ser discutido então. Então eu acho que isso que vocês falaram aqui, acho que pode nos levar a pensar em fazer um outro bloco onde a gente discuta a experiência das crianças. Isso, né? As perfeito. crianças na clandestinidade, as crianças presas, as crianças que perderam a sua identidade, não se recuperaram, as crianças que nasceram o Brasil deve não tinham documento, não tinham deve a essas crianças essa eu história. Eu acho que a gente tem todo um outro grupo aí de vítimas desse regime, né? Que precisa ser explorado. Agora, a gente começou isso pela questão, né? Vamos voltar, pela questão de Roma, né? Da importância que foi essa história do movimento de anistia, tirar uma comissão e irmos, antes da anistia, conversar com os companheiros que estavam no exílio. E se a gente pegar a história desses 35, né, depois da anistia, 34 depois da anistia, é uma história inacabada, né? Quando a gente diz tudo, a gente precisa discutir, né? Tudo. Não tem algo que a gente tenha conseguido acabar. E vivemos hoje, eu acho que um momento eu acho que até mais importante do que aquele momento da anistia. Porque ali foi importantíssimo para ela, mas foi uma etapa, né, Luiz? E a continuidade desse movimento que a gente apontava naquela época, porque quando acabou a anistia, nós familiares dizemos, bem, desaparecidos e mortos nem sequer foram tocados. É uma luta que continua, né? E
e todas as outras, como essa, a recuperação das crianças, dos torturados, não é? Eu acho que nós temos um problema. Eu ontem, não é, temos um problema de falar da tortura. A tortura é a coisa mais difícil que tem de se falar. Ontem mesmo, quando eu li o depoimento, eu disse, eu vou ler um depoimento que está escrito aqui, publicado na revista Isto É, li o depoimento da dona Egli, não li o meu. E não li. Não é fácil falar sobre tortura. Nós tentamos pôr, quando discutimos com os meninos da LN aqui, já que estávamos discutindo a participação deles, discutindo a relação deles com os estudantes que foram mortos e que eram da LN. Aí dissemos, vamos discutir tortura, né? Porque todos eles devem ter sido bastante torturados. Não conseguiram falar. No máximo você fala, estou dizendo assim, levei choque, pau de ar. Agora, o que a tortura faz, como você como aquilo é introjetado, como te leva como você tem aquilo a vida inteira, e como é difícil falar, porque toda vez que você fala, você sente que não falou, né? Que não falou, que não foi capaz de reproduzir, não foi reproduzir o sentimento, sei lá, daquele momento, né? E é um sentimento sempre muito ambivalente, muito ambivalente. Vou contar só assim rápido. Uma companheira minha que está fazendo, agora colocando com a Comissão da Verdade, ela está fazendo algumas discussões pelo bairro, nas escolas, para recuperar a história, que é e ela me disse, ligou e disse, eu não falei com ninguém na minha casa, mas você lembra quando a gente discutia tortura? E eu sempre dizia, não sei, acho que nunca fui tão torturada assim. E ela disse, sabe por que eu descobri ontem, quando eu estava na escola falando sobre tortura? Eu apanhei muito, não eu, a minha amiga. Eu apanhei muito quando eu era pequena, eu era muito espancada pelo meu pai. E eu amava, eu amo muito, né? E entendo até pelos problemas que ele tinha, alcoolista e tal. E ela disse, agora quando eu falei para a escola, eu entendi. Porque o torturador sempre me batia menos. Porque ele podia me bater muito mais, porque afinal, quem me batia quando eu era criança era a pessoa que eu mais amava. Então, todas essas identificações que passam pela gente quando está na situação de tortura, não tem como contar, né? Uma experiência de tortura. Ao lado de uma pessoa que fez uma tese de doutorado, da qual eu fui uma dos membros da banca, que fez uma tese sobre tortura. E eu sou uma torturada, né? Então, quando eu conto isso, eu conto dizendo que é a minha experiência, que é a experiência que eu acho pessoal, de como a gente fala e diz que vi ontem aqui, quando não fui capaz de ler, um depoimento publicado e foi lido publicado na revista Isto É, não é? Por que a gente tem, né, passa por isso? Esse fenômeno, eu acho que a Rosalina tem razão. Eu, quando advogava nesta época, eu estimulava os meus clientes a escreverem. Essa ideia de escrever carta para juiz auditor, não sei das quantas, foi muito usada. Eu me lembro de cartas do Aldo, do Haroldo, do Vladimir, do Genuíno, do Reinaldo Morano, todo mundo. A gente estimulava a fazer cartas para que aquilo ficasse registrado. Não só cartas defendendo a sua militância política, as suas ideias, a sua ideologia, como também as cartas registrando, tá certo? Os momentos de tortura e o nome dos torturadores. Porque a tortura é a quebra da unidade do ser humano. Né? Simplisticamente, se você estabelece que o ser humano é corpo e alma, a pessoa na tortura, a tortura visa quebrar essa unidade corpo e alma. Então, você é torturado, tá certo? E a sua cabeça fala assim, eu não posso falar, não fale. E o seu corpo fala para a sua cabeça, fala porque eu não estou aguentando mais. Então fica a luta entre a mente e o corpo
tá certo? Até que haja a cisão disso. Se a mente ganha do corpo, a pessoa morre na tortura. E tem uma coisa, Luiz, eu Se acho... o corpo ganha da mente, a pessoa sobrevive à tortura. Só certo? você quando está nessa luta corpo e mente, eu acho que, para ser sincero com nós mesmos, né? Nós sabemos que temos limites, né? Isso. A gente só pode ter tido uma coisa, e te salvou de não ter ido ao limite. É você não ter sido submetido ao seu limite. Então, quem te deu o seu limite não é você. Quem dá o seu limite é o torturador. Porque eu tenho certeza absoluta, pela minha experiência de tortura, se mais um ponto, ou tivesse feito aquilo e não ali, tinha ido, tinha o limite. E não, eu acho que quem não passou uma experiência de tortura e acha que não tinha, que não existe, que não tinha limite, que o ser humano pode vencer qualquer E a ideia do... não é verdadeiro. Mas Marijane, Vamos voltar ao tema. eu estou com um problema. De tempo. Marijane não faz parte da sua papel fazer isso. Aqui a gente é aberta, a mesa é Deixa eu aberta. fazer uma Deixa autonomia pra gente. Não, porque não tem, ninguém faz isso aqui. Então, se alguém não fizer, a gente Faz, não aqui, termina. vocês viram como ela disse, é livre, só termina o que a gente quiser. Eu acho que Deixa eu não falar. pode continuar outro dia. Deixa eu só falar uma coisinha. Ela falou sobre o momento que a gente está vivendo. Desculpe, mas eu acho que você não está ajudando. Olha, o papel muda, a gente vai até onde quiser. Olha, espera um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para você. A Rosalina falou do tempo que a gente está vivendo. Eu sou cético com relação ao resultado da Comissão Nacional da Verdade. E eu acho que nós estamos tendo, se não a última, uma das últimas chances de pôr para fora a verdade desse período. Certo? Por isso eu acho que o movimento da anistia e as suas conquistas, não é porque eu participei dele, mas eu acho que ele dificilmente será suplantado. Será? Suplantado, não é? Porque ele partiu do ponto zero, colocou todas as questões da anistia na mente do povo brasileiro, conquistou a anistia e fez a crítica da anistia no Congresso de 1979, em 4 de novembro de 79. Se você pega esses anais, essas resoluções do Congresso de Anistia, e lê com frieza, tantos anos depois passados, as questões que nós colocávamos são as mesmas, do mesmo modo que a gente colocava, do mesmo modo que a gente colocou. Então aqui há um grande degrau. Acho que o segundo grande degrau foi o projeto Brasil Nunca Mais. Tá certo? Acho que o terceiro grande degrau são as comissões atuais, a Comissão Nacional da Memória e da Verdade. Mas eu acho que o resultado de hoje não suplantará, nem em extensão, nem em qualidade, o que foi feito pelo Brasil Nunca Mais e o que foi feito pelo CBAS. Queira Deus que eu esteja enganado, redondamente. Eu estou dando esse depoimento aqui há mais de ano antes do resultado da comissão, pelo menos desse período da comissão. Mas eu fico impressionado, porque você tem, isso que a doutora falou, nós, naquela época, já falamos dos instrumentos de tortura dos torturadores, nome e sobrenome. Tá certo? No Brasil Nunca Mais, nós fizemos a mais extensa lista de torturadores que o Brasil tem. E de torturados. E de torturados. Não tem mais. E com documentos, e com provas e tal. Muito bem. O que faz uma comissão da verdade hoje? É chamar essas pessoas e indiciar. Entendeu? Chamar essas pessoas. E os poucos agentes da repressão que foram ouvidos enfrentaram desabridamente os integrantes da Comissão da Verdade. E se não fosse uma vítima,
que se levantou lá e falou: o senhor é um torturador. Certo? O cidadão tinha afrontado os integrantes da Comissão da Verdade. Então eu acho que nós estamos caminhando para um resultado que é um resultado talvez de um texto novo, de um livro novo, de um relatório novo. E pode ser um retrocesso, né? E Porque você teve a Comissão da Verdade e não você vai apurou. tendo chances e chances e chances e chances e não agarra uma chance para virar esta página, entendeu? Então, eu acho isso. Sobre isso, eu queria dizer o seguinte, fazer uma... Assim como eu falei dos clandestinos, eu queria fazer também aqui uma homenagem aos presos políticos. Porque estas listas de torturados, torturadores, instrumentos de tortura foram feitas pelos presos políticos dentro da cadeia. Então, eles estavam presos, eles tinham sido torturados, eles continuavam dentro de um equipamento do Estado, eles fizeram essas listas. Quer dizer que toda a documentação que existe sobre tortura, sobre instrumentos de tortura, quem escreveu? Os presos políticos do Brasil. E é impressionante, são 220 torturadores, são várias formas de tortura, e eles escreveram, os protagonistas, inclusive, nos meus trabalhos sobre essa matéria, tem o nome de todos os presos, tanto do Rio de Janeiro, quantos de São Paulo, quantos da Frei Caneca, quantos do presídio de Recife, quanto da prisão de Linhares, quanto da presídio de Tiradentes, quanto das prisões femininas, da Talavera Abruzzo, todos. E além das denúncias dos instrumentos de tortura, eles também faziam greve de fome. Quer dizer, as trincheiras, as prisões eram também trincheiras de luta. Em nenhum momento os presos políticos do Brasil terá havido momentos, né? Mas os momentos que nós, nos movimentos de anistia, tomamos consciência, foram os movimentos de luta e das greves de fome dos presos políticos, que era a única forma que eles tinham para lutar, porque eles já estavam presos, eles não tinham liberdade de ir e vir, eles não tinham liberdade de expressão, eles não podiam estar nas ruas. Então, eles usavam uma forma de assumir, né, uma possibilidade de uma destruição do seu corpo através da greve de fome. E fizeram denúncias, inclusive, durante o dia das votações do processo de anistia. Porque depois desse 1979, em agosto, dia 8 de agosto, que nós fizemos um grande ato público na Praça da Sé, no dia 14, foi uma comissão de familiares a Brasília para conversar com os parlamentares para ver exatamente como andava, quantas andava a votação do projeto de anistia. E no dia 22 nós fizemos um outro ato público na Praça da Sé. Esse ato público do dia 8 é aquele famoso ato que tem aquela pomba em cima da faixa dos securitários, né? E foi um ato que nós tomamos um espaço público, que estavam absolutamente proibidos, e houve uma parlamentação do CBA São Paulo. O Luiz Eduardo estava nessa parlamentação com o pessoal que proibia as manifestações, falando, olha, nós vamos fazer um ato... Como é que foi que você conversou? Para dizer que a gente ia fazer uma manifestação de anistia na Praça da Sé e que não queríamos ser interrompidos. E eles nos cercaram, né, e nós fizemos uma grande manifestação. Então, eu acho que essa vitória, além disso, o movimento de anistia tomou as ruas. Em São Paulo foi um movimento que rompeu. E quem eram as pessoas da anistia? Eram as pessoas que não estavam presas, que não estavam fora do Brasil. Eram pessoas, alguns ex-presos, familiares de mortos e desaparecidos, familiares... Eram as mães, eram pessoas da sociedade civil. Então, na verdade, o movimento de anistia ele não foi exclusivamente direcionado a uma luta específica relativa aos presos, mortos, desaparecidos, exilados, banidos, casados. Foi uma luta política de unidade contra um inimigo comum, que era, naquela época, nós tínhamos uma clareza meridiana. As divergências políticas das 60 organizações clandestinas que entraram na luta se reconheciam numa perspectiva que era o inimigo comum. Não trotskistas, guerrilha urbana, guerrilha rural, Partido Comunista, igreja,
padres, todos nós, a gente aprendeu nessa convivência. Nós aprendemos nessa convivência. A tolerância, a ouvir as pessoas, a respeitar as pessoas. Aquelas pessoas que tinham posição mais atrasada do que a gente, às vezes a gente ficava com vontade, mas a gente tinha compreensão de que a unidade era mais importante, entendeu? E essa questão que a doutora levanta, do papel dos presos políticos, é muito interessante. Aqui houve uma iniciativa do Comitê de Solidariedade aos Revolucionários Brasileiros. Talvez vocês não tenham ouvido falar deste comitê. Mas este Comitê de Solidariedade aos Revolucionários do Brasil anualmente soltava um relatório sobre a situação da repressão política no Brasil. E o relatório invariavelmente começava assim: em algum ponto do território nacional, nos dias tais, tais e tais, reuniram-se os membros integrantes do Comitê de Revolucionários, de Solidariedade aos Revolucionários do Brasil, para produzir o seguinte relatório relativo ao ano tal. Em algum ponto do território nacional, eram os presídios políticos, era o Romão Gomes, era a penitenciária, era o Tiradentes, entendeu? Então, ainda tinha uma certa criatividade, uma certa ironia. De algum ponto, era a cadeia. Enquanto era a cadeia, né? E como foi essa, desculpe, doutora, como é que foi esse momento que vocês, então, mandam uma comissão em Brasília, fazem essa manifestação? Foi aquela que vocês saíram com a mão na Não, aquela foi a primeira. Depois a gente não saía. Quem saía, a polícia que saía com a mão na cabeça. E aí vem a notícia. E aí como foi? Como é que vocês reagiram? Não, porque houve quando saiu a lei de anistia, né, em agosto de 1979, dia 28 de agosto, imediatamente em setembro, nós já fizemos uma reunião da Comissão Executiva Nacional, aquela que eu disse que saiu do primeiro congresso, em Belo Horizonte, e que tirou uma declaração de Belo Horizonte. E aí denunciou a parcialidade e injustiça contidas no projeto do governo, incorporar à luta da anistia novas e importantes forças, significativos setores e lideranças. Decidimos manter a luta e pelas conquistas não alcançadas. Estabeleceu o dia 18/8, quer dizer, 18 de agosto, como Dia Nacional do Luto, lançou o Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia dos Direitos Humanos, estabelecendo o dia 25/10 como data para o prêmio. Então, gostaria até de retomar aqui que o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos foi lançado pelos movimentos de anistia. Foi uma proposta da dona Helena Greco, que era do Movimento Feminino de Anistia de Belo Horizonte, que junto com a filha dela, Heloísa Greco, né, as duas integrando o Movimento Feminino pela Anistia, também incorporaram o CBA, e foi a dona Helena que lançou a proposta do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, que hoje já tem um outro nome, né? E era um prêmio Vladimir Herzog, né? Mas era um prêmio de jornalístico, de anistia e direitos humanos. Ele sempre ocorria no Sindicato dos Jornalistas. Agora houve uma outra. Ele né? com a mão. Bom, então, Eu também tenho. só para terminar, né? No final desse encontro de setembro, já foi de agosto, então nós convocamos o segundo Congresso de Anistia, que se realizou em Salvador. Na verdade, foi dia 15, 16 e 17 de novembro em Salvador. E esse segundo congresso tinha como título A Luta Continua. Né? E foi um documento muito combativo, agressivo, e foi estendida nessa ocasião a incorporação da luta em defesa contra a denúncia da repressão dos países do Cone Sul. Fizemos uma ampla campanha para o retorno da Flávia Schilling, do Flávio Kutzi, e também a volta sobre o esclarecimento dos sequestros uruguais Lilian e Universindo Dias. E no final de 79, nós começamos então a estabelecer algumas consignas do segundo congresso, que era isso, de dar nome às ruas dos presos, dos assassinados, nomes de ruas. Estabelecemos uma série de propostas para que a sociedade abraçasse. Fomos buscados exilados e banidos nos aeroportos e começamos a fazer os primeiros traslados dos restos mortais de assassinados políticos.
O CBA de São Paulo, o primeiro traslado foi no dia 10/12 de 79, traslado de Carlos Marighella de São Paulo para Salvador. Foi um ato no Instituto de Arquitetos do Brasil, no IAB. Em 1980, o traslado de Pedro Pomar de São Paulo para Belém do Pará, realizado na ABI. Depois foi o traslado Yuri Xavier Pereira e Alex de Paula Xavier Pereira, realizado na ZESP. Eram todas essas instituições integradas ao CBA, que foi em 18 de outubro de 80. Em 81, traslado de Carlos Nicolau Daniele de São Paulo para Niterói, também na ABI. E 16 de maio de 81, na Igreja São Domingos, aqui em Perdizes, a cerimônia de traslado da Sônia Maria Angel Jones de São Paulo para o Rio. Um pouquinho, vamos mais. Além de fazer os traslados, nós começamos a descobrir ossadas de desaparecidos. Os desaparecidos políticos brasileiros, acho que a maioria dos que já foram encontrados e identificados, o foram nessa época. Entendeu? Nós recebemos informações. Não, a Vala não encontrou, a Vala tirou, mas não identificou. Então, Antônio dos Três, 7? Tá bem. Então, eu pensei que fosse só o Antônio dos Três Reis de Oliveira. Tá bem. Então, muito bem. Então, nós encontramos o Luiz Eurico Teixeira Lisboa, foi o primeiro. Uma menina estudante da PUC, tá certo? Lá na cidade de Rio Verde, tá certo? Maria Augusta Tomás e Márcio Beck Machado, tá certo? Aliás, vocês precisavam... Sim, mas ela era estudante da PUC. Sim. Aqui, daqui. E foi aquele episódio que a polícia vem e tira um... Isso, exatamente. A gente já fez. Isso. Até ouvimos. E foi nesse lugar lá em Rio Verde que a gente localizou, tomou depoimento e acabou encontrando que... esse episódio eu vou falar. Ó, nós recebemos informações de que este casal, Maria Augusta Tomás e Márcio Beck Machado, militantes do Molipo, tinham sido assassinados em uma fazenda na cidade de Rio Verde, em Goiás. Tá certo? Trabalhava num jornal lá em Goiás, no Diário da Manhã, o irmão do preso político Atom Fon Filho, Antônio Carlos Fon, jornalista. E a gente passou essas informações e ele começou a averiguar, localizou o fazendeiro, a mulher do fazendeiro, a fazenda, o local, e nós montamos uma comissão. O Sepúlveda Pertence era vice-presidente da OAB Nacional, foi com a gente, o Sigmaringa Seixas foi com a gente, 2 deputados estaduais foram com a gente, e nós fomos lá. E localizamos e tomamos os depoimentos. Neste dia, lá em Rio Verde, a Ordem dos Advogados não abriu a sessão e não deixou a gente tomar os depoimentos na sessão local da Ordem dos Advogados. Então, nós fomos no escritório de um advogado, que me lembro que na porta da sala dele estava escrito Socorro Jurídico. Então ele abriu a porta, a gente já faleceu esse advogado. Nós tomamos os depoimentos do dono da fazenda, relatando como é que foi, a mulher do dono da fazenda, o capataz e tal. E nós então voltamos no dia seguinte, já para cercar o local. Quando a gente voltou, à noite, eles remexeram e tiraram as ossadas, tá certo? Mas mesmo assim, como fizeram à noite, não fizeram com presteza. Então sobrou tarso, metatarso, alguns dentes que nós acabamos tirando e comprovando. Mas o mais importante disso, além desse episódio, foi que nós fomos a primeira vez, tomamos os depoimentos, voltamos no dia seguinte e voltamos para Goiânia. Quando eu chego no hotel em Goiânia, eu recebo um envelope. Pedi a chave do meu apartamento, o cara falou, tem isso aqui para o senhor. Eu olhei e tal, nem olhei na hora, subi. Tá certo? Quando eu abri, era um conjunto de 12 fotografias. Tá certo? E eu comecei a olhar, vejo fotos de pessoas estendidas no chão mortas, fotos de paraquedas, tá certo? Içando coisas, fotos de armadilhas na mata. E mais tarde eu recebo um telefonema de um homem,
o senhor recebeu essas fotos? As fotos recebi. Eu falei, mas eu não entendo isso aqui. Quem é o senhor? Ele falou assim, isso aí é a guerrilha do Araguaia. Então alguém... É Maria Lúcia Petit, hein? É, exatamente. Alguém que, tendo a missão de nos vigiar, tá certo? Porque devia ser das Forças Armadas, né? Acabou nos dando as fotos. São essas fotos que estão no processo da guerrilha do Araguaia, tá certo? Depois disso, o Paulo Fonteles... Aí nós... O Paulo Fonteles trouxe de Belém. Eu trabalhava no Sindicato dos Jornalistas aqui em São Paulo e o Paulo Fonteles me ligou. Aquele jeito dele. Ei, mano, tô aqui em São Paulo, tô precisando falar com você. Mas estou precisando falar agora. Eu falei, eu estou no Sindicato dos Jornalistas. Ele foi ali no Sindicato dos Jornalistas e me levou um monte de documentos, carteira de identidade, carteira de colégio, carteira do trabalho, com fotos das pessoas originais da guerrilha do Araguaia. Então, documentos Maria Lúcia Petit, tá certo? Documentos de várias pessoas. E uma lata de leite completamente amassada e enferrujada, onde os documentos tinham sido achados. Então ele disse, sitiante, um roceiro, lavrando a sua terra, bateu com a enxada nisso aqui, tirou e acabou procurando não sei quem, que acabou levando, ele era deputado nessa época, levando lá para mim, eu estou te trazendo isso aqui. Então, a ação, a famosa ação da guerrilha do Araguaia, que corre na primeira vara da Justiça Federal em Brasília, que deu o ganho de causa, que foi a primeira grande derrota da União Federal Judiciária na questão da guerrilha, a ação começa com fotos que a gente recebeu clandestinamente em Goiás, nessa história do Rio Verde, e com os documentos que o Paulo Fonteles acabou me entregando, tá certo? Então isso é o início daquela ação, tá certo? E aquela ação é importante porque a ditadura terminou em 1985 e a ação foi entrada em 1982, no meio, tá certo? Quase no final do regime, mas ainda no regime militar, responsabilizando a União Federal e obrigando a União Federal a dizer onde estão os mortos do Araguaia, entendeu? E levou, sei lá, 20 e tantos anos para ser deferida. Então, Luiz, a gente entrou com ações naquela época, né? Por exemplo, a gente tem uma ação do meu irmão, tá aí no livro, de 1974, na Corte, na Anistia Internacional, na Anistia Internacional. Na Corte Interamericana? Na Corte Interamericana, na Anistia, na seção Anistia Internacional. Então, eles respondem, né, depois de, eu acho que 8 meses depois, a Anistia responde dizendo que o governo brasileiro atesta que nunca foi preso, que não há cárceres, que o governo brasileiro não tem cárceres, nem prisioneiros que não sejam reconhecidos, que não estejam legalmente presos pela Lei de Segurança Nacional brasileira. E agora, né, como essa questão retoma, né? Agora a gente, ao encontrar no CISA, que é a única coisa que a gente encontra, Fernanda, no CISA, uma anotação de que ele tinha sido preso, não dizia no CISA nem nada, disse que ele estaria preso, né? A gente abriu um novo processo na anistia, dizendo que o governo brasileiro teria mentido. E mentido, inclusive, porque diziam que não existia presos em situações que não fossem regularmente decididas pela Lei de Segurança Nacional. Então, isso é muito importante, porque isso começou em 74, em 75, né? Foram poucas as famílias, mas algumas famílias já em 74, bem antes da anistia. Essa ação da guerrilha, nós entramos. A primeira resposta da União Federal foi a seguinte: guerrilha do Araguaia, isso não existe na história do Brasil. Aí nós pegamos discurso do Geisel falando sobre a guerrilha do Araguaia. Aquele do Pará... Hein? Reportagem, não chegou a ter? Não, tem um discurso do Geisel, um discurso do presidente da República falando sobre a guerrilha do Araguaia.
diversas manifestações do general Hugo Abreu, falando da combatividade da brigada de paraquedistas, de quem ele tinha sido comandante, na guerrilha do Araguaia. Ou Sarreste Aí, essa brigada de paraquedistas. nós pegamos e falamos assim, como não existe esse fato na história? Aqui está o presidente da República falando e o general falando. Aí, eles falam, a segunda manifestação da União. Agora nós sabemos do que os senhores estão falando. Mas isto foi uma guerra intestina. E pelas leis internacionais de guerra, cada parte beligerante procura os seus e cuida dos seus. Como o senhor disse que eles eram militantes do PCdoB, não mova a ação contra a União Federal, mova contra o PCdoB. Veja só, isso é o Procurador-Geral da União nesta ação do Araguaia. Aí nós falamos, não, senhor, não. Aqui foi o Exército Brasileiro que fez isso, que reprimiu, etc. e tal, e a lei brasileira estabelece que qualquer preposto da União, do Estado ou do município que tem uma ação ilícita em nome da União é responsável. A União é responsável. Então foi aí que o juiz acabou admitindo a ação e falou, não, eles têm razão. A União Federal é parte, certo? Aí fizemos a instrução, a Melinha depois, o Genuíno depois, o Aldo depois, o Vladimir Pomar depois, o Haroldo, né? Todo mundo do PCdoB depois, os sobreviventes. E a gente levou 20 anos depois, em 2003, saiu a sentença. Uma ação proposta em 1982. E aí já no governo nosso, tá certo? E aí houve uma luta para que o governo nosso não recorresse da sentença. E o governo recorreu da sentença. Então, E isso causou animosidades entre as pessoas que permanecem até hoje. não, e o grande, eu acho, problema dessa coisa da não apuração é isso, né? Mesmo o governo do Lula, desde o seu primeiro governo, e tem tido denúncias que podiam levar a esclarecimentos desaparecidos, como denúncias, mesmo que não sejam verdadeiras ou não, as pessoas que como o Marivaldo, como agora o Cláudio Guerra, quer dizer, pessoas que chegam publicamente. O Guerra chegou a ser ouvido por mais de 5, 6 comissões da verdade, foi ouvido 4 vezes pelo Ministério Público, foi ouvido por senadores, por deputados federais, com garantia de vida, quando ele diz, né, então a pessoa chega publicamente e diz assim, eu matei, eu matei, eu tirei uma pessoa dentro de uma casa, que era a casa da morte, dei 2 tiros nele, joguei nessa ribanceira, levei entre os quais meu irmão, na Rosa Kuczynski, da casa da morte da Barão de Mesquita ao forno da usina tal e tal. E essa pessoa não é imediatamente presa, né? Embora tivesse uma prisão domiciliar por outro crime, ela teria que ser imediatamente presa. Alguém que conta com detalhes de crimes desse tipo, confessa, né? E são crimes que não tinham sido apurados, quer dizer, não tinha... E esses crimes de desaparecidos políticos, ele permanece sem prescrição enquanto dura o desaparecimento. Isso é o crime de sequestro, é o crime permanente. Você só conta a prescrição, né, depois do que a vítima é encontrada, entendeu? Então não tem prescrição, não venham com essa história de prescrição, que não tem prescrição. Os crimes podem ser punidos. E a coisa de você de se tornar impune e virar um herói nacional, né? Porque passa a ser ouvido por todas as comissões, mas solto, indo ser ouvido, vai de lugar em lugar contando a sua história, fanfarreando sobre ela, aumentando e se vangloriando. E isso em plena Comissão da Verdade. Não é? É uma coisa que a gente... Então, eu acho que a gente, quando falamos da Comissão da Verdade, tem outra questão que é fundamental a gente discutir com relação ao movimento de anistia, que é a própria lei de anistia.
Não é? Eu acho que quando a gente conversou a primeira vez, você nos perguntou, né, Luiz Eduardo, vocês estão pensando em revogar a lei de anistia? Eu disse, não, de jeito nenhum. Em nenhum momento nós pensamos em revogar uma lei que é importantíssima, importantíssima, é uma conquista. E essa lei, ela nos levou depois a vários projetos de lei, que tem reparações econômicas, que tem várias, que faz parte de um programa de justiça transicional, mas que está incompleto, né? A gente tem que reinterpretar a lei de anistia, a gente tem que garantir a sua reinterpretação autêntica, de forma que garante a gente que seja entendido nessa lei crimes conexos e crimes inafiançáveis, crimes de lesa humanidade. E se a gente não fizer isso, eu acho que a gente não vai ter o principal, é verdade, memória e justiça. Eu acho que a luta hoje por justiça é fundamental e tem que unir, eu acho, todas as diferenças, as pessoas que são progressistas nesse país, não precisam ser mais do que isso, né? E que acredita no respeito à dignidade humana, a princípios de civilidade, não podem compactuar com a não responsabilização dos autores desses crimes. Acho que não tem aqui até peguei um artigo que diz assim, da época, falando sobre o Congresso, diz, exigir esclarecimento sobre nossos mortos é uma questão de justiça, não de vingança. Aí, Rosalina Santa Cruz, mãe de Fernando Santa Cruz, 1974, cartaz do Congresso de Anistia, da Ubiraci, Terezinha Zerbini, e o nosso manifesto do nosso Congresso. E essa palavra de ordem, justiça, não é vingança, mas é fundamental, eu acho que é uma atual hoje, atualíssima. Não, o julgamento, a responsabilização dos torturadores não é a vingança, é uma questão de justiça, né? Eu só queria, para terminar, pelo menos o que eu gostaria de dizer que na PUC, como foi pedido ontem, houve ainda dois grandes eventos. Comemoração dos 10 anos de anistia e depois dos 20 anos de anistia. Dos 10 anos, eu me lembro que teve uma participação do Laurindo Leal Filho, que naquela ocasião era, eu acho que professor. Nós inauguramos uma dupla, fazendo uma espécie de apresentação do evento, e nos 20 anos de anistia eu fiz essa dupla com Alípio Freire. E dos 20 anos saiu aqui esse livro, esse caderno, onde nós decidimos homenagear 5 referências da luta pela anistia. O Enfio, o reverendo Jaime Wright, a Amada Cristina, Perseu Abramo e o Teotônio Vilela, né, que foram pessoas que, ao longo das suas vidas, a partir do momento em que começou a ditadura, em diferentes momentos, de diferentes formas, eles tiveram um papel muito destacado, né, na sustentação da luta de anistia e abertura de portas, né, para que nós pudéssemos fazer avançar pessoas inteiramente felizes. Daqui o Teotônio Vilela, que era um senador da Arena, um homem que era dono de terras, um latifundiário de Alagoas, né, e que assumiu a presidência da comissão mista, porque, como de praxe, essas presidências são assumidas pelos partidos majoritários, no caso a Arena. E ele, então, assumiu a presidência da comissão de anistia, e o que fez Teotônio Vilela veio fazer a coisa mais simples, que é ouvir os presos que estavam no Brasil. E nessa escuta, né, ele ficou absolutamente tomado pela verdade que foi se desvelando para ele. Né? Quando ele disse que não encontrei nenhum terrível homem das cavernas, não encontrei nenhum terrorista. Não, e nenhum lobo das estepes, encontrei homens justos, idealistas e tal. Então, era um latifundiário da Arena e tal. O reverendo Jaime Wright era irmão do Paulo Wright, que teve um papel absolutamente protagonista junto com Dom Paulo, fazendo uma parceria ecumênica
e que teve um papel muito destacado, né, Luiz, em relação, inclusive, ao Brasil Nunca Mais, né? É isso? O Jaime, eu acho também, quando você presta um depoimento assim, você presta para a história. Então, eu acho que é bom aproveitar esses momentos. Eu conheci o Jaime Wright, ele buscando o irmão dele, o Paulo Wright. Ele tinha um pequeno escritório ali na rua 24 de Maio, que se dava de esquina do Teatro Municipal, da lateral do Teatro Municipal, e eu fui conversar com ele, e ele falou, olha, eu queria saber se você tem informações sobre o meu irmão, Paulo Wright. Eu falei, não tenho, mas posso ir atrás. Eu fiquei sabendo que o irmão dele era dirigente de AP, na APML, não na AP do B, na APML, e havia desaparecido, tinha sido preso, etc. Então eu fui atrás de pessoas que eu conhecia que tinham ligação com a APML. E as pessoas diziam, não, está morto, foi torturado até a morte, etc. E tal. Eu voltei a falar com o Jaime Wright. Jaime, eu acho que seu irmão está morto. Todas as pessoas que eu falei dizem que ele morreu. As informações é que ele foi assassinado pela repressão. Aí o Jaime Wright falou para mim assim, eu vou aos Estados Unidos. E eu vou conversar com a dona fulana de tal, nos Estados Unidos. Mas o que? Essa dona fulana de tal tem poderes mediúnicos de localizar pessoas desaparecidas. E essa senhora é usada, inclusive, pelo governo dos Estados Unidos. Quando o governo quer saber a localização, consulta essa pessoa. Eu marquei uma audiência e vou. Então depois você volta. Aí ele foi aos Estados Unidos e voltou. E voltou e mandou me chamar lá nesse escritório da 24 de Maio. Eu fui, ele falou assim, ó, meu irmão está vivo. Pegou o mapa do Brasil aqui e falou assim, meu irmão está aqui, nesta região, segundo disse essa senhora. E eu, então, estou convencido disso, porque ela tem sido usada em busca de pessoas e tem um handicap no encontro de pessoas, e eu, não sei das contas, eu falei, Jaime, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se essa mulher acertou ou errou. Neste caso do seu irmão, ela errou. É melhor que a gente diga isso para você. O seu irmão está morto. O seu irmão é um dos desaparecidos políticos. Né? E a partir daí, eu conversei um pouco com o Dom Paulo. O Dom Paulo gostava já do Jaime Wright. E tinha feito a missa do Alexandre Vanucci, antes disso, ao lado do Jaime Wright. Mas eu acho que o Dom Paulo se sensibilizou com este episódio. E nós trouxemos o Jaime Wright para dentro da Cúria. O Jaime Wright mandava mais na Cúria que bispo aqui em São Paulo, entendeu? E virou uma pessoa dos principais auxiliares de Dom Paulo e dos principais protagonistas na luta pelos direitos humanos. Com a Jean Rocha, comigo e com ele, fundamos o Clamor, tá certo? Depois disso, na Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos, sempre com ele, tá certo? E acabou nascendo uma amizade. Ele era uma pessoa especial mesmo. Na luta pela anistia, ele sempre esteve junto, tá certo? E ele passou a acreditar. Algumas daquelas pessoas que eu tinha pedido para dar informações sobre o Paulo Wright, para eu passar para o Jaime Wright, eu acabei apresentando, tá certo? Ao próprio Jaime Wright, para ele ouvir dessas pessoas. Então, ele desacreditou na mulher dos Estados Unidos, americana, e passou a acreditar na gente. É impressionante como os familiares dos desaparecidos, muitas vezes, acreditam, tá certo? Recentemente, né? A dona Felícia, por exemplo, sempre acreditou. Mas não foi dona Felícia, né? Que recebeu telefonemas com a voz, à noite, reiterados, com a voz de uma mulher
né, que se dizia Isis. E no momento em que ela ouvia aquela voz, né, à noite ela não conseguia se discernir se era ou não a filha dela. Mas as famílias todas, né? Eu acho que a gente passava por momentos diferentes, né? Eu acho assim, até a anistia, a família, a busca pelo familiar era a busca para encontrar o vivo, né? E é nesse período mais ou menos, né, que teve que vários familiares, inclusive o Kuczynski, que é né? Ele foi e pagou uma notícia falsa no exterior. Ele foi ao exterior e pagou, né? Por uma notícia da irmã que não era verdadeira. Ele pagou, ele teve uma informação de que receberia um bilhete dela, né? Ele pagou o bilhete. E, por exemplo, nós tivemos muitas notícias, né? A notícia, por exemplo, que nós tivemos, que é de uma pessoa super conhecida, que já morreu, né? Que é a da advogada de Recife, né? Controvertida. Ela é que nos dá a primeira notícia, um bilhete, né? Que ela dá à minha mãe, dizendo: Fernando está preso na Tutó, esquina da Marquês de Carvalhal. Tomás Carvalhal. No Tomás de Carvalhal. Aí minha mãe, minha mãe vem todos para São Paulo e minha irmã vai à Operação Bandeirantes, e chegando lá, claro, deve ser coincidência, porque a gente teve nunca a confirmação que Fernando teve na operação. Ele dá o Marechal, que é o carcereiro, completa o nome, Fernando Santa Cruz Oliveira. Você pode deixar, a sacola não tem, vai ter visita para ele. E minha irmã deixou as sacolas e tal. No outro dia, a gente recebe uma intimação para ir ao 2º Exército, mas na Albânia, o 2º Exército. O 2º Exército devolve a sacola e diz: ele não está aqui, nunca teve, foi um erro, porque do Marechal lá, do carcereiro. E a gente nunca soube se ele foi ou não, né? Fora isso, tem também um episódio que vários nós recebemos, que é o episódio do Juqueri. Todos possíveis, né? É possível que meu irmão tivesse em algum lugar, numa coisa como outro. E no Juqueri é que havia 14 pessoas em Franco da Rocha, no manicômio. O manicômio é uma verdadeira cidade. Na época tinha quase 10.000 internos, tinha cemitério próprio. Pessoas. Então, veio a notícia de que havia 14 desaparecidos políticos no Juqueri, né, desacordados, desmemoriados e tal. Aí a gente vai a Dom Paulo, e Dom Paulo tem uma enfermeira, amiga dele, que trabalha no Juqueri, em Franco da Rocha. E nós todos fomos pegar a cada dentária, sinais, olho, tal. Fizemos a ficha de todos os desaparecidos para ver se os 14 estavam. Não existia. Pelo menos não foi detectado. Então, quer dizer, de que o meu irmão estava na guerrilha do Araguaia, várias, né, notícias de que era verdade. A gente porque tinha conhecimento político, sabia que não. Por exemplo, a questão da Operação Bandeirantes, eu fui presa depois do desaparecimento de Fernando, né? Eu fui presa a segunda vez em abril, Fernando tinha sido preso em fevereiro. E quando eu dizia a sacola foi recebida, ele está lá. Assim que eu entrei, eu queria saber quem é Marechal. Já apanhei por isso, né? Você chega na UBAN perguntando quem é Marechal, o Marechal vem quer saber o que você quer me matar, o que você quer saber de mim. Ele era um carcereiro, né? Que levava a gente para tortura. E o Marechal, pelo amor de Deus, você recebeu a sacola do meu irmão. Eu sei que é seu irmão, nunca ouvi falar, né? E lá o tempo inteiro não teve, nunca passou por aqui, nenhum preso ali viu. Então, quer dizer, essa coisa das famílias ser lembradas, ou de que a pessoa poderia estar viva como uma forma, eu acho, de aumentar o sofrimento, de levar essa busca, né, que não era muito forte, além da gente também buscar isso, né? Quer dizer, nós buscávamos pistas, porque o desejo de encontrar, num determinado momento, vivo ainda, era depois era encontrar morto, né, Luiz? Aí na parte de 80, da busca dos cemitérios, era a busca para encontrar o corpo, para encontrar. Então você ia, por exemplo, nos primeiros cemitérios do Rio de Janeiro, onde se encontrou
fotos, né? Tinha uma foto que aí a Fernandinha liga. Tem uma foto de Fernando que está no cemitério. Corremos todo mundo para ver a foto. Não era Fernando, né? Mas tinha barba, tinha o tamanho, tinha não sei o que tinha nas listas, né? E a gente se revezava em cemitérios, passando para os companheiros os dados dos... Aqui em Perus, a gente ficou amigo do seu Antônio, e que era o encarregado, antes de governo de Luiz Erundina, nosso, nem antes das valas de Perus, tá certo? E ele que nos deixava ver, tá certo, o registro das pessoas. E foi no registro que a gente descobriu Antônio dos Três Reis de Oliveira, estava escrito Antônio dos Três Rios de Oliveira, aqueles dois irmãos. A Suzana também, porque a Suzana conhecia o nome Frio. Nelson Bueno, que era o nome do Teixeira, Lisboa. Foi assim. Foi pelo nome Frio, inclusive. E recentemente, há uns, sei lá, 10 anos atrás, eu fui a Niterói conversar com com o familiar de um dos desaparecidos da guerrilha do Araguaia, tá certo? E a luz do banheiro estava acesa. E a velhinha lá falou para mim, eu não me lembro o nome dele, eu estou tentando lembrar. A velha falou, Niterói, não vou apagar. Eu tenho um trato com meu filho. Ela não tem a luz acesa. Se o dia que ele chegasse, ele saiu de casa, se ele quisesse me ver e a luz estivesse acesa do banheiro, é que não tinha problema, ele podia vir. Tá certo? Se eu tivesse apagado a luz do banheiro, é que tinha polícia. E ela deixou anos, mas até agora, até 2000 acho que foi 2001, 2002, quando eu fui lá, que eu recebi informações sobre o filho dela, eu fui lá levar essas informações. E eu falei, olha, eu estou trazendo informações. Ela falou, não, tá aí. Eu falei, não, a senhora pode apagar. Ela virou para mim e falou, se o senhor quiser, a senhora apaga. Aí eu falei, não, senhora, isso é propaganda. Minha mãe passou anos sem mudar da casa, né? Porque a referência era ter E também, por exemplo, as alucinações, a gente buscava pistas, né? Qualquer pista era uma pista que a gente não ia e atravessava o país e tínhamos a solidariedade dos companheiros, né? Porque a busca era coletiva, né? Não existia uma busca individual. O que mais dói na gente é isso. Fizeram o que fizeram e continuam aí, tá certo? Ocupando cargos, não é? O delegado que na época da Operação Bandeirantes matou o Vladimir Herzog está aí, tá certo? Ainda hoje, tá certo? Então essas coisas é uma tremenda injustiça isso aí. O que demonstra que a luta continua, né? A Elô tinha pedido, vocês falaram um pouco do clamor. Vocês mencionaram aqui que nessa última reunião, né, pós a lei da anistia, vocês já estenderam um raio de ação para a questão do Fundo Sul, né? Não, são duas coisas diferentes. Por exemplo, alguns militantes do CBA, entre os quais a Fernanda Coelho, eu, o Atom Fon, né, que se integrou à luta, a Mara Luz, que depois se integrou à luta, nós fundamos uma instituição chamada CBS, Comitê Brasileiro de Solidariedade aos Povos da América Latina. Maurício Maia de Souza, que é o filho do Carlito Maia, que é quem escreve a fala sobre o Enfio, ele era um assessor, um ajudante do Enfio. Um jornalista, né, muito inteligente, muito interessante. Então, nós fundamos o CBS. Foi de tanto ver os militantes dos Cone Sul ali falando, sobretudo no escritório da rua Travessa Brigadeiros Antônio 21, porque eles frequentavam ali. Então, nós fundamos o CBS e a primeira grande ação foi em relação a El Salvador. Né? Isso foi em 1980, 81, 82. Esse trabalho de El Salvador deu em casamento, né? Foi quando o Fon casou com a Mara Luz, de tantas vezes que passaram o filme, fomos falando sobre El Salvador, El Salvador, El Salvador. Então, o CBS foi organizado Hamilton de Souza. Hamilton de Souza.
Milton de Souza, jornalista. Teve também um papel... Solidariedade com o Uruguai. Com o Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile e El Salvador. Então, eram países da América Latina. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é o clamor. Aí, o clamor, o Luiz fala também que é uma instituição que ele foi um dos fundadores. Naquela época, começaram a aparecer no Brasil muitos refugiados argentinos, pessoas fugidas da Argentina. Né? Algumas chegavam com a roupa do corpo. Né? E não sei a que cargas d'água começaram a procurar a gente lá. Então, muitas chegaram a vir já com o endereço do escritório, certo? E a referência. Então, nós tínhamos aquele grupinho que eu falei para vocês ontem, lá da Madre Cristina, aquele grupinho permaneceu. Ana Maria Camargo, Pedro Pontual, né? Etc, etc. Então, quando as pessoas chegavam, aqui não tinha ONU, não tinha Alto Comissariado das Nações Unidas, tá certo? Para refugiados, não tinha Acnur, tá certo? Então, tinha um escritório da Acnur no Rio de Janeiro, e se a gente quisesse dar o refúgio político, tinha que ir ao Rio de Janeiro e tal. Então, a gente montou uma pequena estrutura de hospedagem para essas pessoas que chegavam, entendeu? Aqui em São Paulo. Bom, e aí a Ana Maria Camargo ficou com algumas pessoas, o Pedro Pontual, tá certo? Ficou na casa, a gente ia pondo, segurando as pessoas, né? Até mexer no Acnur. Um desses argentinos que chegou, tá certo? Morava na rua, naquela rua do Palmeiras ali, naquela Turiaçu, convidou a mim e a Jean Rocha para uma reunião, um almoço na casa dele. Ele tinha vindo, tinha ficado, ele e a mulher sob né, a guarda nossa, depois primeiro veio ele, depois veio a mulher, tá certo? E quando ele então arrumou emprego aqui, se alugou a casa ali na rua Turiaçu, ele chamou a gente para um jantar. E eu fui, quando eu chego lá, tá a Jean Rocha, tá certo? E nós ficamos conversando, e não sei das quantas. E este casal, parece que tinha, não me lembro, mas parece que tinha filhos tomados pelos militares na Argentina. Muito bem, e aí tal, e naquela reunião surgiu a ideia de a gente constituir uma entidade. Mas dos meninos lá, que foi através dessa entidade, né? Aqueles meninos da Argentina que você foi, de Valparaíso. Não foi você? Não, isso é depois do Clamor. Isso já depois. É uma obra do Clamor. Aí, vamos fazer um pequeno, não sei das quantas e tal, e surgiu aquela ideia. Nós fomos embora, a Jean Rocha morava ali perto onde ela mora até hoje, eu deixei ela na casa dela e tal, ela já achou que era uma boa ideia. Eu falei, não, tudo bem, vamos, né? Aí a Jean me telefona segunda ou terça-feira e fala comigo, olha, o que você acha da gente convidar o Jaime Wright para discutir aquela ideia? Eu falei, tá bom. E eu então levei o Jaime Wright no outro fim de semana, na casa desse casal argentino, e levei o Jaime Wright de olhos vedados. Eu peguei dois chumacinhos de algodão, pus os olhos dele, pus um óculos e fomos, entramos. Descemos do carro, ele pegou no meu braço, eu entrei, só tirei. Ele não sabe aonde era a casa até hoje, sei lá. Ele saiu de lá, aí chegamos lá, e estava lá a Jean Rocha sabia onde que era a casa e tal. E a gente então estabeleceu. E aí foi do Jaime Wright a ideia de falar, nós precisamos de um guarda-chuva da Cúria de São Paulo. A ideia nossa era fazer uma entidade meia clandestina, meia semi-clandestina, meio alguma coisa, só para dar hospedagem e hospitalidade aos refugiados, tá certo? E a ideia de falar, não, vamos pedir um guarda-chuva ao Dom Paulo, tá certo? A Cúria. Então nós fomos falar com o Dom Paulo, os três, o Jaime, a Jean Rocha e eu. E o Jaime explicou e o
Dom Paulo falou assim, não, perfeitamente, eu acho importante, tá certo? E o Jaime falou assim, e o Conselho Mundial de Igrejas, Dom Paulo, pode ajudar nesse assunto. Aí o Dom Paulo falou, ótimo, então começa aqui um trabalho ecumênico, tá certo? E a gente fez. O nome clamor, tá certo? Foi dado... O padre Roberto? Não, foi dado por mim. Ah, é? É, porque eu fui ao clamor, tá certo? Porque o Jaime Wright fez... Quando você for no meu escritório, eu vou te mostrar. Teve um... Vou voltar para trás. Teve um encontro, uma atividade na Praça da Sé contra a caristia em São Paulo, há tempos atrás, tá certo? E nós tiramos uma foto que é toda a igreja de a catedral reprimida e a polícia, a tropa de choque cercando o movimento da caristia. E o Jaime Wright, tá certo? Deu uma foto para mim, que está no meu escritório, com essa foto do pessoal lá na catedral e a tropa de choque cercando, e ele pôs embaixo, ouvi os clamores do meu povo. E aí faz a referência bíblica, tá certo? Quando a gente começou a discutir esse nome da entidade e tal, eu me lembrei dessa foto. Falei, vamos pôr clamor. Aí clamor, 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 ficou clamor. É clamor. Clamor, clamor. Com R. E eu fui ao presídio político, pedi para o Manuel Cirilo de Oliveira Neto, este que fez isto, fazer, tá certo? Fazer um desenho sobre o clamor. E o Manuel Cirilo fez uma vela, tá certo? Atrás de umas grades, tá certo? Então uma vela, tá certo? Atrás de umas grades, tá certo? E aí ficou clamor, o Jaime Wright. O Jaime Wright era muito organizado, né? Ele já rapidamente mandou imprimir um papel, tá certo? Escrito clamor alto e uma velhinha aqui, tá certo? Ouvi os clamores do povo e a gente começou a funcionar. E esse clamor, na minha opinião, teve um grande papel, tá certo? Começou a se ligar com as madres da Praça de Maio, com as abuelas, não é? Com o Uruguai, com a Argentina, com o Chile. Mas ele foi aos países do Cone Sul. Os países do Cone Sul. Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos Humanos para os países do Cone Sul. A Dodora, que está aqui, depois foi integrada ao clamor, ela participou do clamor, tá certo? Tem uma foto famosa no Colégio Santa Maria, em que você está lá, o Firmino Fecchio, o padre Roberto Grameson, a Tereza Brandão, a irmã Michael. Irmã Michael, tá certo? Vocês têm assim um registro de quantas pessoas vocês ajudaram a receber? Muitas. Nós primeiro, acho que a primeira, o clamor tem, o arquivo dele está aqui na PUC, tá certo? Entendeu? Ele foi doado. Ele foi doado aqui. A Tereza Brandão trouxe. Eu tenho, por exemplo, uns episódios que eu integrei ao clamor depois de ter saído do CBS. E eu fui representando o clamor na Venezuela. E levei à Venezuela uma fala onde eu informava sobre o trabalho do clamor na procura das crianças desaparecidas. Naquela época, nós tínhamos informação de 15 crianças desaparecidas. E quando eu contei isso lá em Caracas, era uma reunião no Chile, tinha outros latino-americanos, eles eram chilenos, não tinha venezuelanos. Não tinha outros latino-americanos. Eles ficaram absolutamente perplexos, não sabiam que havia crianças desaparecidas. Né? E a comunicação que eu fiz foi tida como tão importante que depois eles me chamaram para ir num programa de televisão. Eu não sei quem era o presidente da Venezuela nessa ocasião, não sei se era o Hugo Chávez, não sei quem era. Não era ainda, né? Mas depois, hoje em dia, a gente sabe que foram 600 as crianças desaparecidas, né, na Argentina. Então, o clamor foi uma instituição que primeiro divulgou, pelo menos
em Caracas, na Venezuela, Não, em muito, formação né? sobre as crianças desaparecidas, formação específica sobre a qual não se tinha notícia. E a questão é que a gente tem no Brasil, isso não foi nunca pois é, essa abordado, questão né? não Agora, tá. nós não soubemos. Não temos catalogado. Não temos catalogado, porque agora já estamos confirmando, né? No Araguaia, essa menina tem DNA, tudo. E o Brasil nunca nem sequer né, investigou isso. Nessa história do clamor, a gente aprendeu. Nós tínhamos... O que era o clamor? O clamor era uma salinha com 3 pessoas. E fazíamos um boletinzinho. A gente recebia informações da Argentina, do Uruguai, do Chile. A gente fazia um boletim em português, um boletim em inglês e um boletim em castelhano. Tá certo? Então a gente aproveitava os exilados argentinos para fazer o boletim em castelhano e tal. Muito bem. Um belo dia a gente recebe uma informação. Para mim? Tá bom, pode ir. Tá bom. A gente recebe uma informação de uma avó dizendo que os seus netos, que o seu filho e a sua nora tinham sido assassinados na Argentina, mas que ela tinha 2 netos que não tinha notícia. E mandou as fotografias. Certo? Então nós publicamos no Clamor as 2 fotografias dessas crianças. Tá certo? Procura-se essas crianças, assim. 2 meses depois, uma assistente social na Venezuela responde para nós no Clamor, fala assim, olha, eu sou assistente social, estou hoje morando na Venezuela, mas eu tenho a impressão que eu vi essas crianças no Chile, na cidade de Valparaíso, na Praça O'Higgins. Tá certo? E a gente recebeu aquilo. Tá certo? Foi emocionante. Aí ficou aquela história, o que a gente faz, não faz, e vai, não vai. Certo? E eu falei, nós não vamos, a gente não sabe se essa informação é verdadeira. Não é como é que uma mulher na Venezuela diz que está no Chile. Que história que é essa? O negócio está muito mal contado. Eu era, e continuo sendo muito desconfiado. Eu não vou entrar nessa história não. Tal. E o Jaime Wright falando, tem que ir. E a gente falando, não tem que ir.